Na aula passada, nós vimos o básico de for, que é este exercício aqui, que vocês podem perfeitamente copiar e refazer e entender e modificar. A melhor maneira de se aprender é fazendo. Só olhando é impossível a gente entender alguma coisa, você tem que ser muito fera para entender. Então, a melhor maneira, se você tem dificuldade ou quer aprimorar, entender o que você está fazendo, refaça os exercícios, que gratuitamente está sendo passado, e dominem isso. Tenta em fazer até dominar. Hoje nós vamos falar do exercício 1 ao 3 e o 4 vai ser para a próxima aula. O 4, eu estou usando aqui o PLC Sim Advanced. O 4 é o seguinte, eu tenho 5 itens, cada item está carregando um valor e eu tenho 10 caixas. E aqui eu estou perguntando, o item 1 com o valor 16, ele existe dentro de alguma caixa? Não, não tenho 16. Porém, o item 2 com o valor 5, ele existe aqui dentro de alguma caixa? Sim, o item 2 com o valor 5, ele está na caixa 5. Então, o item 2, ele existe, está verde, está com o valor 5. Por exemplo, vamos colocar aqui um valor que está... vamos colocar um valor 8 aqui, só para... E vamos colocar aqui 8. Então, o item 8, ou item 1 com o valor 8, ele existe, está na caixa 1 e aqui ele dá a posição. Entendeu? Então aqui, esse exercício aqui é bem interessante, o uso de array com for, porque você consegue usar dois fors para você varrer as arrays, para você localizar o que você quer. Então eu insiro um número, por exemplo, vamos colocar posição 3, vamos colocar 60. Eu inseri aqui um valor 60, estou procurando o item 3, o valor 60, se ele está dentro de alguma caixa. Aqui a gente fez a varredura, não está. Então eu vou colocar que ele está na posição 8, 60. E aí, automaticamente, ele me indica aonde está essa posição, que ele existe, e me dá a posição. E fala qual item que é. Item 3, ele existe e está na posição 8, na caixa 8 nesse caso. Perfeito? Isso aqui é para a próxima aula, só para vocês verem aí como é interessante o uso de SQL. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte, eu criei aqui coisa simples, eu criei uma FB. Vou abrir a OB1 aqui, né? Vamos colocar online também. É uma continuação dos exercícios, então se você tem acompanhado as aulas, faz o exercício que vai te levar para outro nível. FB Array. Eu criei aqui algo bem simples em continuação da outra, eu só na estática eu criei o IJ, o UL e o M, ok? Na estática. E o que eu estou fazendo aqui? Eu quero escrever na posição do DB Array, eu criei uma DB aqui também. Vamos colocar assim, para ficar mais fácil. Ops, não quero você. Quero o FB do lado esquerdo aqui. Isso, e a DB Array do lado direito. DB Buffer Array A, aqui. Eu criei uma array de 1 a 5. Vamos monitorar. E eu quero escrever em todas as posições o valor 10. Por que em todas as posições? Por quê? Porque quando eu coloco este i aqui, eu não estou declarando uma posição do 1 ao 5, eu estou falando que em todas ele vai passar tanto da 1 até na 5. Em todas você é igual a 10, você coloca o valor 10. Então nós temos o valor 10 aqui. Se eu quero colocar o valor 20, ele me escreve o valor 20
na minha array aqui. Correto? Coisas bem simples para nós ir de pouco a pouco, como dizem os espanhóis, avançando. Aqui eu estou usando 3 arrays. Estou usando array Amax, Bmax e Cmax. Então, aqui eu tenho, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui no PLC tag e dentro do PLC tag, aqui no user constants, eu criei 3 constantes. Eu criei o Amax, o Bmax e o Cmax. Isso aqui nós usamos na empresa assim, se você quer. Geralmente a gente tem vários tipos de motores. Tem uma FB que controla um motor, porém tem motor que usa Siemens, tem motor que usa Beckhoff, tem motor vários tipos. Então a gente escreve aqui motor Beckhoff, motor Siemens, Dynamics S120, Dynamics G120. Então a gente escreve aqui, compara na entrada da FB e habilita ou não. Então eu escrevi aqui Amax, B e Cmax, sim, 3 valores, ok? E aqui no array você pode chamar elas. Coloca de 1, 2 pontos, escreve Amax, vírgula, 1, 2 pontos, B máximo e C máximo. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero que nessas 3 dimensões, mais para frente nós vamos ver em detalhes array em 3 dimensões, 2 exercícios. Eu só estou explicando que nessas 3 posições, em todas eu quero o valor 2. Então, 1, 1, 1, 1, 1, 2, todas as posições possíveis desta array vai ter o valor 2. Isso aqui se usa bastante para guardar pallets. Beleza? Esse aqui é um exercício, tá aí bem simples aí para você copiar e replicar e fazer. Já passei aqui tudo para vocês. Agora, vamos para o cálculo da média. É algo que todo mundo faz, né? Então, cálculo da média, eu acho que sim, está aqui. Vamos abrir aqui a FB Data. Vamos monitorar como que está funcionando. O que eu criei aqui? Eu criei um botão para habilitar, né? Um valor que mostra o máximo, um que mostra o mínimo e outro que mostra a soma dividido pela quantidade de números. Então aqui eu tenho 10, eu estou inicializando os meus valores aqui nesta array. E aqui, quando eu habilito, aqui, eu posso dar duplo clique aqui. Aqui eu coloco que eu não quero ver essa mensagem novamente. Eu habilitei. Ele pegou aqui o máximo, ele está me falando que é 20. Que é 20 aqui, ó, o meu máximo é 20. O mínimo é 0. E a média, somando a soma disso dividido por 10 posições, eu tenho 8. Então, por exemplo, se eu venho aqui e coloco 5 e coloco 3, eu venho aqui, eu tenho que... O meu mínimo ele mudou para 1 e o meu máximo continua em 20. Mas se eu quero o máximo agora em 25, aí ele já automaticamente muda. Então agora nós vamos ver como que foi feito isso. Aqui eu fiz de uma maneira mais simples possível para que você possa entender. Eu não coloquei uma DB usando in and out, eu não fiz nada complexo. Algo simples para que você possa usar e refazer. E depois aí você pode ajustar aqui ascendente, descendente. Aí fica da sua imaginação. O importante é entender o conceito de como foi feito. Então eu vou minimizar este e abrir a DB deste lado aqui. Aqui na parte superior tem a entrada habilita, né? Aqui as saídas tem a máxima, mínimo e a average, que é a média, que é essas aqui, máximo, mínimo, average. E uma estática soma e duas temporárias, uma para usar no for e o outro aqui uma DB, uma array, que é exatamente o mesmo tamanho, o mesmo tipo inteiro da que eu estou usando na DB. Eu poderia
simplesmente usar essa DB em uma forma in out e chamar aqui. Porém, para vocês verem que existe várias maneiras de fazer a mesma coisa, estou fazendo de uma maneira, aí vocês aplicam da vossa maneira. Então, aqui em cima eu tenho o botão habilita, o botão não, que é esse aqui. Então, ele está true ali, eu vou dar um duplo clique aqui, false, aí você está vendo o resultado. Esse resultado é o botão habilita. Então, habilitou e desabilitou. Perfeito? Então eu quis colocar aqui para um habilita, para ele utilizar, entrar aqui dentro do meu if, quando este botão for true. Então o que eu fiz? Como eu tenho uma DB temporária, e eu vou usar nesse cálculo minha DB temporária, eu tenho que preencher a minha DB temporária. Então, como eu tenho a DB número, desculpa, o meu array números, eu tenho que preencher o meu array temporário. Então, meu array temporário é igual à minha parte de números, que é esse aqui, que eu estou dando esses valores. Tem 10 posições, eu jogo tudo para o meu t-array, que ele vai ter exatamente os mesmos valores que estão aqui. Aqui o meu valor máximo, usei a posição 1, porque eu estou inicializando, e aqui eu estou inicializando os meus valores, perfeito? Então aqui eu estou usando de 1 a 10, porque minha primeira posição é a 1 e a última é a 10. Então, dentro desta temporária, que é exatamente essa, o que ele faz? No ciclo primeiro, ele faz a varredura e procura. Se ele fala lá, o 8, eu tenho 8 aqui, ele é maior do que 0 inicial? Então fica 8. Mas aí eu tenho a segunda varredura. Aí ele vai somando, ele vai procurando sempre a maior dentro de cada ciclo. Cada ciclo assim é do 1 a 10, ele passa aqui. Quando eu habilito, ele já passa as 10 vezes aqui. Então dentro deste ciclo, ele pega a maior. Então é muito simples. Dentro aqui, ó, o que eu fiz aqui, por isso que eu gosto de fazer por passo, igual no exercício anterior aqui, no buffer array, você pega isso aqui, ó. Quando você está fazendo isso, você está falando o seguinte: db números, e você coloca i em todas. Ele vai passar em todas as 10 posições. Ele fala quem é a maior. A maior aqui é a 25. Coloca aqui 35. Maior é 35. Aqui não está habilitado. Vamos habilitar. Maior é 35. Então ele pega o 35. Ó, o máximo é esse aqui. Ó. Aí eu copio o máximo aqui e jogo o meu i aqui. Então ele vai falar assim, ó, dentro do máximo é o 35. Perfeito? E aí, se eu quisesse a posição, aonde que está? Dentro dessas 10 posições, aonde que está? E você colocar máximo igual aí. Aí ele vai te falar da posição que você está. Perfeito? E aqui é a mesma coisa para o mínimo. Porém, mínimo é maior do que o dbarray é menor do que mínimo. Aí a menor ele mostra aqui. Eu pego o meu mínimo. E aqui eu estou executando a soma. Isso aqui é uma expressão muito conhecida em linguagem de programação, soma é igual a soma mais 1, etc. Eu estou somando com a minha dbarray, porque eu quero a soma completa, do 1 ao 10, e eu faço isso daqui. Tranquilo? Bem simples, né? Fácil de entender. E agora vamos para o terceiro aqui, que é interessantíssimo também. Esse aqui eu tinha feito em ladder. Primeira vez que eu fiz esse daqui foi em ladder. Ficou gigantesco. E depois eu... Opa, não é esse. Depois eu fiz aqui em SCL. Fica muito mais simples, compacto e fácil de entender. Deixa eu ver aqui no main. Não tem nada para mostrar aqui. Então aqui eu vou colocar aqui para funcionar para vocês verem o funcionamento. Aqui é o seguinte, como o nome já diz, é um timer com pausa. É um timer que quando eu habilito ele começa a fazer a contagem e quando eu pauso ele, ele pausa no valor. Então vamos lá, vamos habilitar ele.
ele começa a fazer a contagem em segundos. Quando chega em 60 segundos, ele muda para minuto. Quando chega a 60 minutos, muda para 1 hora. Então, como que foi feito? Vamos olhar aqui. Aqui eu estou usando um trigger, Rising Trigger. E aqui eu estou usando como se fosse uma memória, né? Para eu usar aqui dentro do software. Então assim, aí você pode dar o pause no vídeo e copiar o código. Perfeito? Então o que eu estou fazendo? Dentro do meu trigger, eu habilitei no hardware um clock. Então de um clocker de 1 Hz, 1 segundo, para eu fazer o quê? Para eu ter a contagem. Então a base da minha contagem é no clock. Então se eu dou um pause aqui, ó lá, parou no 55. Se eu dou um start, ele volta onde ele estava. Então como que funciona? Se eu tenho o clock e tenho o habilita, né? Eu tenho que ter o botão habilita, esse aqui. Se você ver aqui, ó, cadê o botão? Clock, esse aqui. Aqui, ó. Tá aqui, true. Aqui vai para false. Lógico, o clock você não vê que é tão rápido, não é possível ver aqui no ciclo, né? Então o que eu estou fazendo? Eu somo o segundo mais 1. Eu estou aqui somando. Cada pulso do clock entra aqui e soma mais 1. Quando aqui for 60, olha lá. Quando for 60, eu habilito isso daqui. Quando ele entra aqui, que eu habilito, que for 60, eu coloco em 0 o meus segundos. Olha lá, está 56 aqui, ó, nessa linha. Olha na linha superior, vai para 0. Correto? Quando for maior ou igual a 60, eu coloco 0 nos segundos e faço o mesmo esquema para o minuto. Tá vendo? Isso aqui é a base do entendimento. Essas 3 linhas, porque aqui eu replico para o minuto. Então, minuto, entrou isso daqui, vai até 60 segundos, é maior, entra, coloca 0 nos segundos, porém soma 1 no minuto. Aí tem que somar 60 minutos para ter 1 hora, né? Então, cada 60 segundos vai ser 1 minuto, e cada 60 minutos, quando o minuto for 60, então vai ser 1 hora. Perfeito? Então aqui é o mesmo esquema, soma mais 1. Quando o minuto for igual a 60, eu jogo 0 nele e coloco 1 hora. E se eu quero resetar, aí é muito fácil, né? Eu coloco 0 em todas as variáveis. Vamos fazer um reset aqui, com ele rodando mesmo. E aí começa automaticamente. E para a próxima aula, para não ficar muito longo isso, eu vou postar esse daqui com a IHM. E aí vocês podem ir aprofundando no tema de SSL. Espero que tenha gostado. Vou postar várias coisas sobre loops, for, while, repeat, para que entenda, sempre com exercícios, né? E se você, eu criei este canal tem 2 playlists, um para programação em SL e outro para Factor.io. Muitas coisas eu gosto de visualizar com coisas práticas que a gente usa no dia a dia, então eu criei o Factor.io para poder tirar daqui dos exercícios e jogar no Factor.io. Se você vê os exercícios, eu acho que o último deve ser o 8, 7. Tem bastante coisa usando for, transporte de variáveis em uma DB, movimentação de dados. Então vale a pena vocês acompanharem fazendo. No grupo do Telegram tem os projetos e vocês vão ficando cada vez mais inteligentes. Um abraço e fiquem com Deus.